nós vamos socializar com vocês a sequência da programação. Nós vamos iniciar com a palavra da autora Undriana Ribeiro. Depois, nós vamos partir para 2 sorteios. Todo mundo está aguardando sorteio, não? Então, após a palavra da autora Undriana Ribeiro, a gente vai ter um sorteio, tá bom? Serão 2 livros em que ela tem produção. O primeiro é Escreva como uma Mulher e o segundo é Poesia Agora. Em seguida, vem com a palavra o Humberto Pereira, socializando também a sua produção. E após a palavra do Humberto, a gente vai abrir para perguntas, tá certo? Os autores deixam os convidados bem à vontade, então vocês podem fazer perguntas orais, ou seja, é só apertar nessa mãozinha aí depois que o Humberto falar, tá ok, gente? Depois que o Humberto falar, vocês podem começar a apertar nessa mãozinha que vai salvar uma sequência. E aí a gente tem o Lucivaldo, que é esposo da Undriana, também está aqui na organização. E aí ele vai estar pontuando essas pessoas para estarem fazendo seus comentários ou suas perguntas, tá certo? Mas quem preferir fazer por escrito, pode usar os comentários aí para fazer. A gente pede que você escreva em caixa alta, tá certo? Ou seja, com letra maiúscula, para a gente conseguir identificar de uma forma mais rápida, tá ok? Após as perguntas, a gente vai ter novamente um sorteio. Isso mesmo, os autores estão trazendo para vocês nessa noite, que estão prestigiando eles, os seus livros, tá certo? Então, a gente vai ter 2 livros de ludicidade, o que é, e 1 livro de descrita, um livro de poesias e sentimentos, da Undriana. Após o sorteio, a gente vai ter os agradecimentos dos autores, tá? E após os agradecimentos deles, a gente vai estar fazendo uma palavra final e encerrando esse momento. Bem, então, considerando a programação que vocês já estão cientes, a gente vai iniciar com a autora Undriana. Undriana é filha de Honório Dornelas e Raimunda Ribeiro, trabalhadores rurais. Foi criada entre a cultura ribeirinha e campesina de Jarapanema, no município de Cametá. Undriana, desde sua infância, sempre gostou de ler e escrever. Aos 12 anos, foi morar com seus avós maternos, na Vila do Carmo, onde terminou seus estudos através do Sistema Modular de Ensino, o SOME. Vila do Carmo fica em Cametá também, tá? Mudou-se para a cidade de Cametá. A vila é como se fosse o interior de Cametá, e aí ela foi para a cidade, em 2007, na busca pela formação em nível superior. Em 2014, Undriana se formou em Pedagogia, pela Universidade Federal do Pará, campus de Cametá. Atualmente, ela atua como professora efetiva da educação básica no município de Itupiranga. Como poeta, começou a publicar seus poemas através de rede social e antologias poéticas. Participou das antologias Escreva como uma Mulher, Poesia Agora e Simplesmente Elas. Além dos poemas em estilo livre, tem um carinho especial pela literatura de cordel, gênero que aprendeu a escrever no ambiente de trabalho. Este livro traz em seu bojo expressões de sentimentos, reflexões acerca das experiências profissionais, pessoais e sociais da autora. Com vocês, Undriana Ribeiro. Como eu já antecipei, eu tenho uma dificuldade em utilizar as tecnologias ainda, estou treinando, principalmente essas que são online. Estou contando com a ajuda do meu esposo aqui para me auxiliar. Então, eu vou começar falando o que a Elisângela não falou, que além da formação acadêmica, eu tenho uma formação... Todo mundo está vendo o slide? Sim. Okay. Só dá um F5 para ampliar ele. Tá bom. E aí, ela só nos disse que eu sou a mamãe do Valdo Felipe e da Ana Cecília, meus maiores fãs. Eles estavam com a gente todos esses dias na organização do evento e agora eles estão
ainda calminhos ali, porque eles já estão se preparando para dar a participação especial deles. Então, vou começar falando sobre de onde nós saímos, né? Nós viemos do Ajarapanema, e essa localidade, ela fica lá em Cametá. A gente está tentando colocar o slide que é para vocês acompanharem no mapa. É uma comunidade pequena, ribeirinha, que fica no mesmo Rio Tocantins, aqui de Tupiranga, e às vezes, agora eu não sei se está muito grande, mas no tempo desses era para estar alagado também lá as casas, por conta das enchentes devido à abertura das comportas da barragem de Tucuruí. Como vocês devem estar acompanhando nos noticiários, aqui para a nossa região, Marabá passou esses últimos dias aí, né, a parte baixa, toda no fundo. Aqui, só algumas comunidades mais próximas mesmo do rio que ficaram, mas aqui onde a gente está não ficou, tá? Bem, eu vou dar continuidade enquanto ele coloca o slide. Em 2015, eu vim para cá, para Itupiranga. Eu fui aprovada no concurso público e eu vim na busca de conciliar a vida profissional e pessoal. Eu me casei, o meu esposo morava em Marabá, e Itupiranga fica do lado de Marabá, então a gente buscou conciliar a nossa vida aqui, nessa região. Estamos aqui até agora, e aqui em Tupiranga eu falo que eu me assumi poeta, porque foi devido às dificuldades encontradas aqui na cidade, por não ter familiares próximos e não contar com auxílio, né, de uma rede de apoio logo após o nascimento do meu primeiro filho, que a gente começou, né, a pensar em retornar. Mas aí eu contei com o apoio de algumas pessoas e a gente permaneceu e estamos aqui até agora. O transtorno causado pela maternidade, o transtorno causado pelas angústias do trabalho, eles me fizeram escrever. Foi isso que me levou a escrever poesia. Eu estava um dia na sala de aula, muito angustiada, porque eu não tinha recursos disponíveis para dar a aula que eu desejava, os alunos não estavam se acalmando diante da novidade da escola, e a escola não estava ofertando os recursos que eu precisava para acalmá-los, e isso me deixou um pouco desnorteada. Eu tinha o meu caderno e a minha caneta em mãos, que eu ia registrar o meu diário, né? Só que, em vez de eu registrar o diário, eu escrevi uma poesia. E essa poesia, ela se chama Um Outro Olhar. E aí eu vou ler para vocês e vou passar o slide para vocês acompanharem depois a parte que vocês ainda não viram. Um outro olhar. Eu vejo ausência no olhar dessas crianças, de afeto, abraço, carinho e de direitos. Um outro olhar que eu tenho além do que está aqui diante dos meus olhos. E esse olhar me custa caro. Ele me mostra um certo abismo, uma lacuna que eu não posso preencher. Um outro olhar dentro do outro olhar, humano, nessa ausência como prece a me alcançar. Meu outro olhar com empatia, nesse cenário tão distinto do que fora um dia sonhado, desperta em mim uma angústia, mas esperança. Que um outro olhar, ou no plural, outros olhares, um dia possam aqui chegar. Esse foi o poema que fez com que eu nascesse poeta. Eu me emociono porque a escrita, né, ela traz à tona a lembrança daquele dia. Então, eu vou mostrar para todos aqui um mapa para que a gente se situe na comunidade de onde a gente veio.
Pronto, vamos ver se vai. Gente, é por isso que eu fico com medo desse negócio dessa internet. Tá bom. Ela é traiçoeira com a gente, por isso que eu não gosto dela muito, não. Mas vamos lá. São muitas emoções, relaxa. Muitas emoções. Aí o técnico também fica nervoso. Esquece o slide e continua recitando poesias. Vocês gostaram da poesia? Excelente, excelente. Gente, então foi assim. Eu comecei a escrever sobre as minhas angústias no trabalho. Só que depois eu passei a ver que eu estava relatando muito a parte ruim, e aí eu comecei a relatar a parte boa também, porque eu falo que eu sou uma mulher que, se eu tivesse ido para qualquer outra profissão, eu ia dar o meu melhor para me ser em qualquer outra que eu fosse. Então, sendo professora, eu também me esforço para ser o melhor naquilo que eu estou fazendo. Então, eu vi que tinha muita coisa boa e comecei a registrar também as coisas boas. E quando eu comecei a registrar as coisas boas, eu comecei a escrever mais. E isso foi muito bom também. Só que eu não tinha pretensão alguma de tornar público, nunca passou pela minha mente isso, porque eu não gosto, como vocês já perceberam, eu não tenho facilidade com a internet, então eu não tinha redes sociais, e eu não tenho muito vontade de ficar expondo a minha vida pessoal, mas aí, com relação à parte poética, eu achei interessante. E depois, com o tempo, com a chegada da pandemia, eu resolvi voltar e criar um Instagram para poder publicar o que eu escrevia lá. Só que, por falta da habilidade, eu também não publico muita coisa. Eu conto com a ajuda das meninas aqui, que me ajudam com as crianças, para publicar, vez ou outra, alguma coisa. Mas eu estou tentando agora ver se eu consigo fazer mais, tá bom? Muito bem. Só que um certo dia, a minha coordenadora pedagógica, quando a gente estava no planejamento, ela viu a minha poesia no caderno, foi sem querer. Eu acho que foi sem querer. E aí ela pediu permissão. Adriana, eu posso ler a tua poesia? E eu, assim, sim, com medo do retorno. E ela leu. E logo em seguida, depois que ela leu, ela falou, tu devia publicar. E eu disse, não vou publicar. E ficou por isso mesmo. Eu parei um tempo porque, devido a um evento também que aconteceu aqui no município relacionado à minha profissão, eu passei um momento de muita dificuldade, eu quase entrei em depressão e desenvolvi o transtorno da ansiedade. E aí eu fiquei meio desnorteada novamente porque eu não sabia do que se tratava. E aí veio o preconceito, o desconhecimento do problema, e aí a poesia novamente me auxiliou nesse momento. E aí, além de buscar ajuda com os especialistas, eu busquei ajuda com a poesia, e aí eu escrevi novamente uma poesia que está aqui na parte de trás do livro, na capa, que é uma poesia onde eu falo do motivo pelo qual eu voltei a escrever e como nós nos encontramos, eu e a poesia, e demos continuidade nessa parceria, tá? Agora sim, vou mostrar os slides e retorno aqui. Aqui no verde, todo mundo tá vendo? Faz um okzinho assim com o dedo para mim. Ok, aqui é o Ajarapanema, gente. Aqui é Cametal, e aqui nesse riozinho verde aqui é o Ajarapanema. É por onde fica o Ajarapanema, tá? Nesse rumo aqui. Nós temos Mocajuba e aqui mais para baixo, Baião, e para baixo ainda mais estaríamos nós aqui se aparecesse no mapa. Meu irmão está aqui em Belém e eu estou aqui nesse amarelinho em Tupiranga. Tá bom? Ok? Vamos lá, vamos passar o slide. E eu vou mostrar um pouco para vocês do nosso lugar. Aqui, olha, eu tirei uma foto da internet aqui para mostrar para quem não conhece, aqui é Itupiranga, tá? A margem do Rio Tocantins também, a orla da cidade, linda a orla da cidade. Bonito, linda, show de bola. Lindo. Aí eu fiz também uma poesia sobre isso, sobre essa orla, que posteriormente eu pretendo publicar, que é em formato de cordel, uma homenagem pelo aniversário da cidade do ano passado, mas ela ainda não está completa, porque eu fiz uma descoberta recente de que o primeiro prefeito daqui de Tupiranga, ele veio de Cametá, da vila de Carapajó, e eu estou realizando uma pesquisa para poder dar continuidade na poesia,
para que eu possa terminar com a minha chegada aqui e, novamente, uma cametaense aqui, né, participando, né, da história da cidade, tá bom? Pode passar, meu técnico. O técnico ficou um pouco angustiado. Paranapanema. Aqui é o barracão comunitário, salão comunitário da comunidade cristã. Foi aqui que eu comecei a declamar os pequenos versos que a mamãe fazia quando ela era catequista, junto com a minha madrinha. A gente era da igreja, engajado, e a mamãe fazia pequenas poesias na época das festividades religiosas para que eles pudessem declamar. Eu não imaginava, claro, naquela época, que futuramente isso viria a fazer tamanha importância na minha vida. E quando eu me encontrei com o cordel, nossa, a minha primeira poeta foi a minha mãe e a minha madrinha, né? Então, hoje, depois de tanto tempo, eis-me aqui como poeta. E esse prédio aqui é a escola. Não foi aqui que nós começamos a estudar. Eu e meu irmão foi numa escola antiga, que é a Maria José Bahia, mas ela era um barracão grande, antigo, que a gente chamava de grupo escolar. Também tem poesia sobre todos esses momentos, mas ainda não está publicado, tá? Pode passar. Aqui é a entrada do rio, né? Tem a margem grande do rio Tocantins, aí entra um pequeno rio Igarapé aqui, para onde tem a casa da minha avó, dos meus tios, dos meus parentes todos. E aqui essa ponte que aparece é a ponte do salão comunitário e da igreja da comunidade. E essa aqui é a nossa casa antiga. Esse pé de engazeiro ainda é o mesmo e está cheio de engá nessa época. Inclusive, eu comi bastante nesse tempo que eu fui lá. Mas papai fez uma pequena reforma agora, recentemente, e mudou a frente da casa, tá? Mas foi aqui que eu e meu irmão nos criamos. E foi daqui que nós saímos para ir em busca dos nossos sonhos através da educação, no barco do pai do Frediels, que era um barqueiro na época e levava a gente para a Vila do Carmo. Mas antes disso tem muita história, gente. Então eu pretendo não me alongar muito para que vocês fiquem com a gente até o final. Então eu vou dar continuidade, tá? Pode passar. Essa aqui é a ponte da nossa casa. Eu fiz muita poesia sobre esse pôr do sol, porque foi a inspiração maior que me impulsionou a poder publicar minhas poesias, meus poemas, tá? Essa ponte, uma das fotos dela é que é a capa do livro. Ó, a capa do livro é uma foto que eu tirei em uma das minhas viagens durante a pandemia. Eu estava angustiada, nós perdemos bastante parentes, todos nós, na verdade, aqui, né? Nós somos os sobreviventes da pandemia. E aí eu fui para lá, e quando eu sentei aí na ponte, olhei o pôr do sol novamente, eu fiz uma poesia, e aí eu resolvi que seria a capa do meu livro, tá bom? Pode passar. Bem, uma coisa é escrever, outra coisa é publicar. Como eu já falei, não foi a minha intenção escrever e publicar. Eu escrevia como um bálsamo para a minha vida, como um bálsamo para os meus momentos de angústia. E a partir daí eu fui guardando, né? Eu acho que todo que é poeta, professora Francisca, guarda as suas poesias primeiro, eu acho, né? Depois que vai pensando em publicar. E aí comigo não foi diferente. Eu não quis tornar público, guardei em segredo para mim. E aí, como eu já antecipei, né, por conta do problema com o slide, um dia a minha coordenadora pedagógica viu e leu. Ela foi a minha primeira leitora, a Edilvânia, é uma pessoa a quem eu tenho muita gratidão pela parceria aqui em Tupiranga. Bom, a partir daí, depois que ela descobriu o meu segredo, ela, no evento da escola, convidou-me para fazer uma declamação. E aí eu fiz declamação no trabalho, e depois teve um outro evento que a gente tinha uma temática que era relacionada à literatura de cordel, e foi onde me pediram um cordel sobre o evento, e eu tentei, na época eu ainda não tinha conhecimento das características e tudo mais, e também na época eu comecei a ler Braulio Bessa, e era um momento complicado para mim novamente, e aí na poesia Recomece, eu recomecei novamente a escrever e já recomecei a escrever com o formato, a estrutura do cordel. Como eu gostei muito, eu fui procurar pessoas que já conheciam e procurei o professor Odinei Gaia, que estava aqui com a gente, acho que ainda está aqui com a gente. Ele me auxiliou, falou como eu deveria proceder, que livros que eu deveria ler para que eu desenvolvesse as habilidades
e fosse fazendo o cordel de acordo com a estrutura em que ele é organizado, né, da forma como ele é originalmente organizado. Bem, e depois disso, novamente eu parei e nunca mais escrevi. Parei, acho que por uns 7, 8 meses, assim, sem pegar mesmo em nada, e foi o período da pandemia, novamente, que as coisas ficaram bem complicadas, a gente teve que ficar trancado dentro de casa. E um dia eu tive um sonho que o meu irmão estava escrevendo um livro. Só que eu não sabia que ele estava escrevendo um livro. Eu simplesmente sonhei, no outro dia, numa conversa, eu perguntei para ele se era verdade. Aí ele falou, quem te contou? Eu disse, ninguém. Tu está escrevendo um livro? Ele disse, sim. E aí eu revelei um outro segredo. Olha, só sério segredo. Eu revelei que, quando eu era adolescente, eu queria escrever um livro com a história do nosso lugar, só que nunca foi para frente. E aí eu estou com um manuscrito aqui, olha só, esse caderninho aqui, ó. Ele foi escrito à mão, e ele está comigo até hoje, que foi o livro que eu queria escrever na adolescência. Mas eu não falava que eu queria ser escritora, eu queria escrever o livro. Aí eu procurei, na época, o padre da comunidade para ele me auxiliar. Ele deu a sugestão do título do livro, só que como naquela época não existia rede social, WhatsApp, facilidade de comunicação, eu não tinha como ter contato com as pessoas do lugar. Eu cheguei a entrevistar a avó da Bárbara, nossa prima que está aqui, a tia Tolentina, mas eu perdi as anotações que eu fiz com ela, que era que eu queria que todos os idosos da nossa comunidade contassem como era antes da nossa vinda, para que eu pudesse fazer o livro e não se perder a história do nosso lugar, mas não foi para frente. E revelando isso, meu irmão falou, não, vamos voltar a escrever, vamos escrever o livro. Mas não tinha mais, eu já estava aqui, e eu não tinha mais como continuar esse livro. E aí eu lembrei dos poemas, né? E fui buscar os poemas engavetados, encadernados, e voltei a escrever. Então, eu pensei, eu acho que dá para ser de poemas. Mas aí eu voltei a ter as crises, né, da ansiedade, e eu parei. Eu não tive como continuar. Mas aí o meu irmão não larga da minha mão, graças a Deus, e ele sempre me dando força. Vai, mano, organiza, vai dar tempo a gente publicar junto. O nosso plano era publicar pessoalmente lá na Jarapanema, no lugar de onde a gente é, mas por conta da pandemia também não deu certo. E em dezembro agora nós perdemos a nossa avó, que foi quem nos recebeu na Vila do Carmo quando a gente saiu do Jarapanema para estudar. E aí eu também achei que não seria viável a publicação. Mas a gente conversando pessoalmente, lembrando das coisas boas que a gente aprendeu e de toda a nossa trajetória, aí eu criei coragem de novo. E aí fui e falei, tá, vou fazer o livro. Só que, assim, eu fiz o livro sem grandes expectativas. Eu fiz o livro, pequenos exemplares, e aí falei para ele para a gente fazer a publicação, tornar público, e a gente fez e chegou até aqui. Porém, para que eu chegasse até a coragem de publicar esse livro, eu estudei muito, eu pesquisei muito, e eu corri atrás porque eu queria compreender onde era que eu estava me envolvendo, em que ambiente que eu estava me inserindo, o que eu seria como poeta. Né? Eu sou formada em pedagogia, os meus estudos são voltados para a pedagógica, e aí eu queria me inteirar sobre o assunto, e aí eu procurei pessoas que conheciam mais que eu, procurei pesquisar em livros, e li muito, voltei a ler bastante, e comecei a participar de eventos literários. E num desses eventos literários, organizado pela Universidade Federal do Pará, eu constatei que, de fato, eu precisava fazer essa publicação. Não pelo pensamento, porque já me adiantaram, professora e professora Dinei, que não dá dinheiro isso, né? Então, pelo prazer de auxiliar alguém que queira, naquele momento, ouvir um poema.
e também se sentir um pouco mais aconchegado, aliviado em alguns momentos de angústia. Pode ser profissionalmente, como eu, como professora, pode ser pessoalmente, como a minha vida materna, que eu também tenho bastante poesia escrita, ou pode ser sobre o cenário político caótico que a gente vive, né? E tudo mais. Então, tudo isso tem nesse livro, eu fui selecionando de acordo com as temáticas, porque eu queria que quem lesse pudesse experimentar sobre o que eu escrevi, um pouquinho de cada temática. E aí eu publiquei, o meu irmão começou a compartilhar com o grupo dele de WhatsApp, e aí foi que eu criei a rede social, comecei a publicar algumas, e depois fui para as antologias poéticas. Pode passar o slide. Nas antologias poéticas, eu publiquei um poema que se chama Infâncias, que é o poema que me reergueu de um trauma que eu tive também relacionado à minha profissão, que foi um constrangimento público pelo qual eu passei. E aí me falaram nessa ocasião que talvez eu não soubesse o conceito sobre infância. E aí, quando eu cheguei lá no Jarapanema, lá naquela casa, naquela praia, naquela ponte, eu escrevi a poesia Infâncias, que é a poesia que está neste livro, Escreva como uma Mulher. Só que essa poesia, ela ficou guardada por muito tempo também, e eu só fui tentar publicá-la nessa antologia porque eu gostei do título deste livro, Escreva como uma Mulher. E quando eu vi esse título, parece que foi um convite para mim. E aí eu peguei e escrevi a poesia. Como eu não vou ter como dar um exemplar para cada um, eu vou pegar aqui o livro e vou ler um trechinho para vocês da poesia que eu publiquei, porque o livro já terminou e eu não sei quando é que a editora vai fazer um novo lançamento. Quando fizer, eu aviso quem tiver interesse, tá? E essa poesia foi a minha libertação das mágoas do meu passado em relação àquele evento que me aconteceu. Então, eu disse assim: refazendo o caminho da infância, voltei lá no meu tempo de criança, respirei o ar puro de outra margem e refugiei-me em minha própria viagem. Fui profundo naquele rio, revi a paisagem que ninguém viu. Admirei o desenho das nuvens no céu e fiz poema em um pedaço de papel. Desenhei de novo na areia, contei as horas para a maré cheia. Transformei-me em menina sereia. Voei nas asas do passado, gargalhei com alguém do lado. Escrevi o que me veio à memória e construí com minhas crianças mais um capítulo da minha história. Esse poema, eu constatei que eu tinha competência para continuar o meu trabalho, eu sabia o que era a infância, eu sabia o que era ser criança, e a partir desse momento eu me libertei das mágoas que me apreendiam, me acorrentavam em relação também a esse episódio. Pode passar. Em seguida, eu publiquei outros poemas, participei de um... Pode passar o slide. Participei de um evento também em relação ao Cordel, que foi o prêmio Nízia Floresta de Literatura, do Museu Nízia Floresta de Literatura. Para quem não sabe, a Nízia Floresta foi uma das primeiras poetas, escritora, professora feminista. Ela ficou muito revoltada, porque na época dela a mulher não podia estudar, e ela criou a própria escola para botar só mulher para estudar. E quando eu li sobre a história da Nízia Floresta, eu escrevi um cordel sobre a história dela, e eu me candidatei a participar do prêmio, e fui selecionada e me classifiquei. Para mim, o maior prêmio que eu recebi foi ser classificada, porque não me importava, eu não queria ganhar e nada, eu só queria saber se o que eu estava escrevendo de fato estava de acordo com todas as características do cordel, e aí eu também participei desse evento. Depois disso, eu me dediquei ao meu livro de escrita. E por tudo que eu já falei para vocês, pelo contexto em que ele se deu,
por toda a minha trajetória de vida. Eu estou descrita neste livro, por isso este título. Por isso que eu quis chamá-lo de descrita. No dia que eu estava escrevendo uma poesia, ela não tinha título. E eu estava falando sobre o meu ser naquele momento, o que eu estava sentindo, coisas que eu queria falar e não podia. E aí eu dei o título ao poema de Descrita, porque nesse poema eu me senti descrita, e aí coloquei o título, porque as outras poesias também todas me descrevem. Pode passar o slide. Eu acho que eu já ultrapassei o limite do meu tempo. Pode passar. Isso é do Prêmio Ninhos da Floresta de Literatura. E aí, o significado no dicionário, né, que eu quis colocar, que é o feminino de descrita, é o mesmo que está exposta. Então, resolver publicar o livro é me expor, é contar, é narrar um pouco da minha vida, né, a minha trajetória, as formas como se deve. Esse livro foi organizado pela editora... Gente, eu coloquei a Arte da Palavra, mas é pela editora Literando, da Stephanie Dias, de São Paulo, e é uma publicação independente, com impressão sob demanda, como eu já expliquei anteriormente. Pode passar. Bom, para concluir, a poesia ela veio unir-se a tudo mais que me constitui como ser humano ao longo da minha vida. Eu sou mulher, eu fui uma menina da beira do rio, eu sou filha, sou leitora, sou cidadã, eu sou fazedora de farinha de mandioca, que eu fiz muita farinha de mandioca antes de chegar a ser professora. Eu sou estudante, eu fui e continuo sendo. Eu sou artesã, eu faço boneca de crochê e de EVA também. Eu já fui militante política partidária, não sou mais. Coordenadora de pastorais comunitárias. Já fui vendedora de bombom de chocolate, feitas por mim mesma também. Já fui atendente de bar e churrascaria. E já fui recenseadora do IBGE, né? Depois me tornei pedagoga, fui concurseira, me tornei esposa, me tornei mãe. E hoje eu ouso me dizer, me chamar, me denominar poeta. Poeta porque o contexto na qual eu estou inserida hoje, no século XXI, está dando eco. Algumas pessoas estão com áudio ligado. Por favor. Então, Tatiane hoje, Gaia. além de eu estar lançando um livro, eu estou tendo essa ousadia de sair da minha gaveta, de me expor como poeta, como poetisa, eu uso as duas formas, como autora, como leitora, como escritora. Tudo isso só vai ser possível, porque eu falo que vai ser porque eu estou começando ainda, o primeiro passo, só vai ser possível porque todas essas outras versões aconteceram, porque tudo isso que eu fui me ajudou a chegar hoje e poder escrever a partir da minha trajetória, a partir das minhas experiências. Então, hoje, eu lanço, a partir desse livro, eu me lanço para este ramo, um tanto quanto ainda desconhecido, mas que eu pretendo, sim, desvendar e desbravar, porque é uma coisa que me fez muito bem e eu adoro abraçar as coisas que me fazem bem. Então, pode passar o slide. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo ou com meu irmão. O livro, como eu já falei, ele é feito sob demanda. Os exemplares que eu tinha encomendado acabaram antes do lançamento. Então, quem tiver interesse, eu estou com a lista fazendo para poder pedir mais, tá bom? Esse livro ele vai ter uma segunda edição, que vai ser feita com prefácio pela professora convidada, a professora Lucilena Gonzaga, da Universidade Federal do Pará, do campus de Cametá. E eu pretendo trazê-lo novamente e fazer novamente um evento para que a gente possa conversar sobre ele com a professora, com a visão dela sobre aquilo que eu escrevi. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. E vejam-me descrita na versão poética neste livro. Muito obrigada. Muito bem. Vamos à nossa autora da noite, Adriana Ribeiro.
lindas palavras, lindas poesias. Estamos todos já ansiosos para devorar essas poesias, nos deleitarmos nelas. Bem, cadê o nosso Lucivaldo? Cadê? Vai agora realizar o nosso sorteio, tá? Tá aí no apoio, na organização. E estaremos realizando aí o sorteio, como a gente já havia conversado no início sobre a nossa programação, tá certo? Então, Lucivaldo, é com você agora o sorteio, tá? Lembrando, serão nesse momento 2 livros, tá? Onde a Adriana tem produções. Um é Escreva como uma Mulher. Eu vou ter que abrir a câmera, Rodrigo. Elisane. Pode abrir, a palavra é sua agora. Quem será, gente? Quem será que vai levar o nosso sorteio? Quem quer, vamos lá comentar aí, quem quer o livro? Olha, a Deisiane quer, e todo mundo quer, gente. Vamos lá, quem será? Colocou meu nome aí, hein? Eu quero também. Atenção. Aplicativo. Cadê? Dâmia Lente. Olha, eu estou participando. Irá. A Lente. Dâmia Lei. Dâmia Lente. Isso. Cadê ela? Dâmia. Cadê a Dâmia? Se manifeste, Dâmia. Dâmia Lente. Acho que ela saiu e perdeu. Vamos passar para outra. Já saiu, será? Vamos lá. Olha, a galera aí tá pedindo para passar. Passa para outro. Ela saiu. Saiu, perdeu. Eu também quero. Vai, passa para outro. Passa a sacolinha aí para outro. Letícia Caldas. Letícia Caldas? Liga teu áudio, Valdo. Liga teu áudio. Mostra aí, Valdo. Mostra novamente. Letícia Caldas. Letícia Caldas, minha prima. Letícia Caldas. Tá aí a Letícia? Tá aí. Ah, vai pra Tucuruí. Olha aí, a galera de Tucuruí já levou o primeiro. Parabéns, querida. Mais um? Vamos pro próximo. Mais um. Né? Mais um. Minha prima Letícia, parabéns. Então, vamos ver. Obrigado pelo presente. Por nada, parabéns. Rapaz, a Damiana perdeu mesmo, hein? Era para ela esse livro. É muito anúncio do aplicativo. Larissa Michele. E Professora Larissa. Olha! Sorteio, viu? Muito obrigada. Legal. Parabéns. Joia. Parabéns, professora. Chique. Obrigada. Certo. Pronto, os 2 já saíram. Tá certo, então. Bem, gente. Isso, nós tínhamos o sorteio desses 2 livros nesse momento e a gente vai dar continuidade, tá ok? Então, agora, nós teremos o próximo autor da noite, Humberto Pereira. Humberto é caduco ribeirinho, nascido na comunidade Ajarapanema, localizado na margem direita do Rio Tocantins, no município de Cametá. Esse mundo ribeirinho foi sua primeira escola, onde aprendeu a pescar e preparar os peixes, caçar, nadar, remar, capinar.
encuivará, roçar, fazer farinha, biju, fazer mundé, revistar tabocas, apanhar açaí, botar de molho para bater e beber, entre outros. É filho de Raimunda Ribeiro Caldas e Honório de Jesus Dornelas Pereira, trabalhadores rurais incansáveis. É casado com essa professora que vos fala, Elisângela Samara Guimarães Pereira. Começou os estudos finais aos 6 anos, começou os estudos formais aos 6 anos de idade, na Escola Municipal Maria José Bahia, em Ajarapanema. Na época, com 6 anos, não era permitido fazer matrícula. Por isso, iniciou encoxado, na primeira série fraca, com o professor Raimundo de Jesus Melo Fiel, mais conhecido como Professor Mondó. Da primeira série básica até a segunda série, estudou com a professora Maria das Mercês Dornelas Pereira, a tia Mercês. A terceira e a quarta série estudou com a professora Maria Bernarda Fiel Coelho, mais conhecida como Professora Béia. Toda essa trilha estudantil na Escola Maria José Bahia, em Ajarapanema. A partir da quinta série até o terceiro ano do ensino médio, que foi também pelo Sistema Modular de Ensino, SOME, morou de favor na casa dos avós maternos, Helena Ribeiro Caldas e Domingos de Carvalho, ambos em memória. Após a conclusão do ensino médio, foi morar de favor na casa dos tios e padrinhos Lucival Veiga e Maria do Socorro Veiga. Com todo o apoio da sua mãe Raimunda e de seu pai Honório, Humberto fez um ano de cursinho pré-vestibular e conseguiu aprovação no vestibular da UFPA de Cametá, para o curso de Pedagogia, onde cursou de 2006 a 2010. Nesta mesma instituição, fez a especialização em Gestão e Planejamento Educacional. Em 2011, passou no concurso público da Prefeitura de Marabá, aqui mesmo no estado do Pará. Em 2013, passou no concurso público da Prefeitura Municipal de Belém, a nossa capital, onde trabalha atualmente como professor dos anos iniciais da educação básica. Em 2017, passou no mestrado em Currículo e Gestão da Escola Básica, na UFPA Belém, o qual concluiu em 2019. No mestrado, foi orientado pelo professor doutor Márcio Raiol, e nessa jornada conseguiu defender a dissertação A Ludicidade na Prática Docente, análise de dissertações e teses dos programas brasileiros de pós-graduação em educação, 2013 a 2016. Esta produção foi reorganizada nos anos de 2020 e 2021, com a orientação do professor doutor Ivânio Dickmann e professor doutor Ivo Dickmann, e transformada no livro que será apresentado e lançado neste momento. Com vocês, o nosso autor da noite, Humberto Pereira. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos, todas e todes. Satisfação imensa em ter cada um e cada uma aqui nessa noite. Coração transborda de alegria, principalmente porque é uma noite que eu nunca sonhei com ela. Ela veio chegando, e aí ela foi me convencendo de que esse sonho era possível e hoje se realizou. Muito obrigado mesmo, não tenho palavras para agradecer todos vocês que estão aqui, que fazem parte dessa história. Os meus agradecimentos iniciais são ao professor Dr. Márcio Raiol, que não pôde estar presente por conta dos compromissos de trabalho, a pessoa que me orientou na dissertação de mestrado durante 2 anos, e ele é um dos responsáveis por essa produção, por ter chegado até aqui. A professora doutora Larissa Michele Lara, que também é uma pessoa importantíssima, fundamental, para que essa obra fosse
organizada e fosse chegasse hoje a estar como livro. Muito obrigado, professora. Você é fundamental na construção dessa obra, foi e continua sendo. Sua presença me enche de orgulho. É um privilégio para mim ter você nessa noite. A professora doutora Otânia Seixas, que também foi avaliadora da escrita da dissertação. Grato à professora Otânia, uma pessoa também que não mediu esforços. Ao professor doutor Ivânio e Ivo Dickmann, da Universidade de Chapecó, em Santa Catarina. Eles também não puderam estar presentes, eles são os coordenadores da editora Livrologia, que foi essa editora responsável pela impressão desse livro e organização. Gratidão ao professor doutor Ivânio e Ivo Dickmann, que são gêmeos, um detalhe por sinal, eles são gêmeos. Batalhadores também, filhos de trabalhadores rurais. A minha mãe, em especial a minha mãe Raimunda Ribeiro Caldas, que é uma trabalhadora rural incansável. Ao meu pai, Honório Pereira, que também fundamental nessa jornada, nessa trilha para chegar até aqui. A minha sogra, Helena Guimarães, que eu várias vezes usei espaços da casa dela para reorganizar esse livro. Várias vezes ela preparou alimento, preparou almoço e eu na escrita do livro. Gratidão, minha sogra Helena Guimarães, uma pessoa assim muito empática. Obrigado. A minha esposa, Elisângela Guimarães Pereira, que é fundamental também no processo de compreensão do meu tempo, em relação ao meu tempo. Muito tempo eu dediquei na reorganização e na construção desse livro. E os meus votos de gratidão à minha esposa pela compreensão, pelo amor dedicado durante esse tempo. Muito obrigado mesmo. E o livro, gente, que vocês que eu vou apresentar para vocês, hoje ele se chama Ludicidade, o que é? E esse livro, ele tem como esse título porque a ludicidade é um tema que eu sempre me questionei, que eu sempre quis pesquisar. E organizei o projeto e apresentei no processo seletivo de mestrado. E o professor Márcio Raiol, na entrevista que eu fiz com ele, a primeira pergunta que ele me fez foi: Humberto, me diz o que é ludicidade. E eu disse para ele que ludicidade eram jogos, brinquedos, brincadeiras que a gente poderia realizar em sala de aula com as crianças, e com adultos, em determinados níveis e etapas da educação. Ele falou assim: Humberto, você precisa estudar mais sobre esse tema. E eu fiquei... Ele aguçou ainda mais a minha curiosidade. Eu não disse para ele lá naquele momento, porque era uma entrevista, toda uma formalidade, eu não disse para ele que, por conta disso, eu temia que meu projeto fosse reprovado. Mas eu fiquei com as palavras aqui para dizer para ele. Mas ele foi muito compreensivo, ele entendeu. O meu projeto naquele período era para investigar se as unidades pedagógicas do município de Belém, elas têm espaços que proporcionem condições de trabalho para os professores desenvolverem atividades lúdicas. E o professor Márcio, ele, junto com a equipe lá, ele resolveu aprovar o meu projeto. E no primeiro dia do encontro com ele, para a reorganização do projeto, ele falou: Humberto, nós precisamos fazer alterações nesse seu tema. Eu falei: tudo bem, professor, tranquilo, a gente pode alterar. E ele falou: que tal a gente fazer uma pesquisa bibliográfica ao invés de uma pesquisa de campo? Eu falei: tudo bem, professor, estou aqui para a gente estudar, para a gente pesquisar. Para onde o senhor me orientar, a gente vai em busca de conhecer mais sobre a ludicidade. E assim nós fizemos. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. O local da pesquisa foi a Biblioteca Digital da CAPES, que é uma biblioteca
que você encontra na internet ali todas as teses e dissertações de todos os programas brasileiros de pós-graduação. É disponibilizado ali. E eu investiguei nessa biblioteca todas as teses e dissertações que tratavam de ludicidade, entre os anos de 2013 e 2016, e depois eu me aprofundei mais, para reorganizar o livro, eu me aprofundei mais, busquei teses e dissertações de 2017 e de 2018 também, com o objetivo de atualizar mais a pesquisa. Então, eu vou mostrar aqui, vou compartilhar uma tela com vocês. Vocês conseguem ver a tela com a capa do livro? Sim. Sim. Então, o título ficou assim, Ludicidade, o que é, para reorganizar o livro, porque a dissertação de mestrado era a ludicidade na prática docente, análise de dissertações e tese, é um título muito grande, então nós resolvemos dar uma enxugada, tirar alguns ranços acadêmicos para a gente poder reorganizar em formato de livro. Então, a principal justificativa desse nosso trabalho foi encontrar conhecimentos, afastar algumas certezas que eu tinha, o professor Márcio também tinha algumas, eu imagino que a professora Larissa, e essa pesquisa ela nos ajudou a nos afastar de algumas certezas e possibilitar transformações. Isso, todos os dias que eu me debruço para ler, para voltar no que eu já escrevi, eu consigo transformar um pouco. E a publicação em formato de livro é pelo desejo de que essa transformação que ocorre em mim possa ocorrer também em outras pessoas, meus colegas, professores e professoras, coordenadores, coordenadoras, diretores, diretoras que estão aqui nesse momento acompanhando, aqueles que não estão. É possível ser transformado com a leitura de qualquer outro livro, mas desse aqui é fundamental porque trata de um tema que a gente conversa nos corredores, a gente conversa na sala dos professores, a gente conversa em vários lugares. Vamos organizar uma atividade lúdica, vamos organizar uma atividade que seja lúdico para as crianças. Eu ouço muito isso e esse livro ele nos ajuda nessa compreensão, nessas transformações. O capítulo 1 do livro ele trata especificamente sobre a ludicidade na educação básica. No tópico 1.1 eu falo da ludicidade na prática docente, trato de históricos e concepções de ludicidade, trato de reflexões sobre jogo, brinquedo e brincadeira, tudo nesse capítulo 1. São reflexões importantíssimas que contribuem para a nossa educação, para a nossa organização de planejamentos de aula, para a organização do nosso fazer pedagógico. No capítulo 2, a pesquisa se dá sobre as teses e dissertações que tratavam especificamente de ludicidade na prática docente da educação básica, dos anos de 2013 e 2016. Aqui, eu me debruço a analisar os títulos dessas teses e dissertações, as palavras-chave, os anos de publicação, em que regiões do Brasil mais se pesquisa ludicidade. Quais são as regiões do Brasil que menos pesquisam ludicidade? Que regiões do Brasil não pesquisam ludicidade? Isso a gente encontra aqui. A gente encontra também quais são as etapas da educação básica que mais investigam a ludicidade. É a educação infantil? É o ensino fundamental? Ensino médio? Que etapas são essas? Analisa os tipos de pesquisa que investigam a ludicidade, as abordagens metodológicas, os métodos de pesquisa. Quais são os métodos utilizados para pesquisar a ludicidade? É o materialismo histórico dialético? É a fenomenologia? Ou será que é o positivismo? Isso a gente pode encontrar no capítulo 2 desse livro. No capítulo 3, é possível encontrarmos conceituações, definições de ludicidade na educação. E isso foi possível porque analisei teses e dissertações que tratavam da ludicidade na educação nos anos de 2017 e 2018. Analisei pesquisas
do Brasil inteiro que falavam de ludicidade e especifiquei os conceitos dados à ludicidade. Vários, são diversos. Falei também da ludicidade na perspectiva do currículo tradicional. Que ludicidade é essa que é voltada para o currículo tradicional, que é possível encontrar ainda hoje, em pleno século XXI, na nossa educação básica, na educação superior. Falei também da ludicidade na perspectiva do currículo pós-crítico. Que tipo de ludicidade é essa? E também analisei pesquisas que misturam as concepções de ludicidade. Ora falam da ludicidade na perspectiva do currículo tradicional, muitas vezes, logo em seguida, falam da ludicidade na perspectiva do currículo pós-crítico e também da ludicidade na perspectiva do currículo crítico. É muito interessante analisar essas diferenças que há nas concepções de ludicidade. E eu, como professor, hora ou outra eu me vejo em uma dessas concepções, porque a nossa educação ela é complexa, ela é ampla, e ela exige que a gente se transforme todos os dias, toda hora em que a gente se vê no trabalho com a educação. Eu trago para vocês, só para a gente ter uma noção de uma conceituação de ludicidade. Ludus, a ludicidade vem do termo ludus, que é do latim, e significa jogos, segundo o Witzenhar 2010. Mas Santana, em uma pesquisa no ano de 2012, ele muda um pouquinho esse conceito. Ele diz que a ludicidade vem da junção dos termos lúdico mais idade. E quer dizer a idade das brincadeiras, a idade dos jogos, a idade que se pode brincar. Ele especifica mais como um conceito voltado para as crianças, para o mundo infantil. Negrini, na sua pesquisa de 2011, ele diz que os conceitos utilizados em ludicidades voltados para jogos, brinquedos e brincadeiras, eles eram utilizados no século XIX. Por exemplo, Schiller ele desenvolveu uma teoria em que o jogo era usado para a recreação das crianças naquele período. O Lazarus desenvolveu a teoria do descanso, em que o jogo era utilizado somente nos momentos em que as crianças já estavam cansadas de fazer atividades em sala de aula, aí pegava jogos para fazer as crianças descansarem. Isso no século XIX. Negrini também constatou que Spence desenvolveu a teoria do excesso de energia, ou seja, as brincadeiras como atividades lúdicas naquela época eram utilizadas para as crianças descarregarem a energia excedente. Pensem só, isso no século XIX. Será que hoje, no século XXI, nós, professores e professoras, coordenadoras, nos deparamos com atividades nesse mesmo sentido em que Negrini, Santana e Witzenhar nos apresentam? Outro questionamento que a gente faz, baseado em Platão. O Platão, ele sinaliza, e Platão, ele viveu de 427 a 347 a.C. Ele diz que naquele período era consenso na sociedade que jogos, brincadeiras e brinquedos eram ações importantes para as crianças. Vejam só, antes de Cristo. Só que a ludicidade, o conceito de ludicidade, ele vai se transformando, ele vai alterando com o passar do tempo. E hoje, no século XXI, nós temos uma conceituação de ludicidade baseada em Cipriano Lucchesi, que ela é diferente dessas que eu apresentei aqui para vocês. É uma conceituação que ela foge desses padrões. Ela é mais ampla, ela envolve mais as pessoas de todos os níveis de idade. E essa é a essência do livro. O livro Ludicidade, o que é? Ele traz esse conceito
que ele se sobrepõe e ele envolve todos os outros. Então, fica a deixa aí para que vocês possam adquirir o livro e conhecer essa conceituação de ludicidade que é muito importante para nós. O autor é o Cipriano Lucchesi, vocês vão encontrar ele do início até o final do livro. É uma ideia brilhante que ela me transformou, ela é capaz de transformar o que a gente vê hoje como ludicidade, o que a gente já praticou antes como ludicidade. É um conceito que vai nos ajudar bastante nessa jornada educacional. Então, eu faço as minhas considerações finais, dizendo para vocês que esse livro, ele será usado, está sendo usado para divulgar alguns caminhos de pesquisas, de estudos. Isso pode despertar incertezas em nós, pode também sanar algumas dúvidas, mas ele vai despertar outras incertezas que podem ser sanadas com outras pesquisas mais aprofundadas. E ele afeta principalmente a nossa dimensão humana e educativa. Ele pode fazer essa transformação em nós como seres humanos envolvidos com a educação e que podem transformar de alguma forma todos os dias a sua prática docente para que as nossas crianças possam também ter profissionais cada vez mais capacitados, cada vez mais envolvidos com o processo educacional. Gente, eu agradeço muito pela atenção de vocês. Meu coração está transbordando de alegria por ter vocês aqui, por terem ficado até aqui, por estarem atentos ao que nós dissemos. Fiquem com o meu abraço fraterno e se tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para questionar, mas adquiram o livro. Adquiram o livro para que a gente possa conversar mais sobre o livro, para que a gente possa, quem sabe, marcar encontros para a gente conversar sobre, para vocês apresentarem as críticas e a gente construir outros conhecimentos no diálogo, tá bom? Um forte abraço a todos e gratidão. Gente, eu já chorei horrores. Fregelso, sem comentários. Nossa. É um filme, né, que passa na nossa cabeça, sem dúvida. Lucijane, professor Mondó, professora Francisca, José Andrade, quero conhecer sua poesia ribeirinha também, obrigada. Edevaldo, eu vi o Júnior Xavier aqui há muito tempo, amigo da Pastoral da Juventude, dos tempos de militância política também. Todos vocês que estão aqui, gente, não consigo ver se está direito o nome de todo mundo aqui. Eu também não tenho muitas habilidades com a internet, como vocês já perceberam, mas a sensação agora é que a palavra gratidão é muito pequena para demonstrar o sentimento que eu estou sentindo agora, nesse momento. Certamente, nós não imaginávamos que a gente ia ter tantas pessoas queridas aqui, tantas pessoas vindo me conhecer pela primeira vez, os nossos familiares que se esforçaram com a internet, que não é muito rápida, muito boa no interior, para estar aqui, nossos professores. E eu já quero aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês, sem exceção, agradecer aos familiares do meu esposo e aos nossos familiares por parte da minha família raiz também, a tia Elza, o Bruniel, as minhas irmãs, Neta e Cléo, os meus sobrinhos que estavam aqui, ao Luciano Medeiros, ao Acácio. Acácio foi um depoimento muito emocionante para mim, viu, Acácio? Muito obrigada. Nós vamos ter um momento só nosso na escola, se Deus quiser. Jace, o meu primo Mauro, eu não sei se ele está em Belém ou se ele está no Jarapanema, mas eu estou vendo que ele continua aqui com a gente. Muito obrigada ao Luiz também, a Elisângela, minha cunhada. Gente, é isso, muito obrigada por tudo. Eu tenho alguns nomes aqui que eu preciso falar, que eles não puderam comparecer por motivo de doença,
que é a minha amiga Eliette, do Acará, de quando eu fui professora no município do Acará, no Pará também. Ela está com uma amiga nossa muito doente e ela precisou viajar e não pôde, mas eu quero fazer um agradecimento para ela, porque ela é muito especial na minha vida. Então, fica aqui registrado esse momento de agradecimento a ela. Eu quero agradecer a Carla e a Jéssica, eu não sei se elas estão aqui. Carla e Jéssica são as minhas mamães substitutas aqui em casa. Quando eu não fico com os meus filhos, elas que cuidam para mim. Gente, é Deus que envia essas pessoas para a nossa vida, não tem como falar outra coisa. Então, meu muito obrigada. E quero agradecer ao Fernando Muniz, que também é um poeta cametaense, jovem, que não está aqui, mas ele foi uma das pessoas que me leram sem ler. Ele me olhou, eu contei para ele que eu escrevia, e ele falou, publica, vai em frente, eu te ajudo. Então, nessa caminhada a gente encontra poucas pessoas que dão força e muitas pessoas que criticam e que deixam a gente para baixo. Mas eu gosto de registrar os que me botam para cima. Eu gosto das pessoas que conhecem todos os meus defeitos do dia a dia, que me conhecem e sabem como eu sou, mas que eles enaltecem as minhas qualidades, porque os defeitos eu vou melhorando aqui, mas eu preciso que, nesse momento, o agradecimento fique a todo mundo que me deu esse apoio, eu preciso registrar isso. Ao professor Odinei Gaia, a professora Francisca Cerqueira, professora, quero ser sua amiga, quero que a senhora me ajude nessa caminhada, a senhora está aqui mais perto de mim, muito obrigada pelo seu tempo, a disponibilidade. A Roberto Santos, que daí eu gostei de ti, do teu jeito, a vontade de estar na live, sorridente o tempo todo. Estou aqui ao lado, do Humberto. Gente, tem muita gente que eu não consegui ver, eu procurei registrar aqui todo mundo, mas o Ayrton Souza é um escritor também daqui da região, que ele me deu muito apoio quando eu participei da oficina dele de escrita, e ele também é uma pessoa que me apoiou, que me deu força para ir adiante, e eu quero deixar registrado aqui minha gratidão. Ao pessoal daqui da escola, Paulo Freire também, e um agradecimento que não é final, eu sei que vai ter pessoas que posteriormente eu vou me encontrar, eu vou poder ter essa oportunidade. A Érica, minha colega de trabalho, que encarou comigo a briga por uma educação infantil de qualidade, por cumprimento de legislação, e ela meio com medo assim, mas Adriana, como é que é? Eu digo, não, tá na lei, vamos lá, Érica. E a Érica, meu Deus, essa menina é doida. Érica, meu amor, você me inspirou muito também, muito obrigada por tudo, pela parceria. Gente, o meu ponto fraco, depois que eu virei mãe, é a maternidade. E eu quero deixar, por fim, esse agradecimento aos meus filhos. Foi por eles que eu fiz esse livro tornar público. Porque eu quero que eles sejam capazes de, quando crescer, tenham que a mãe deles viveu intensamente tudo que a vida ofereceu de bom como oportunidade através da educação. E eu tenho uma filha, e eu quero que ela possa ter um mundo melhor, longe das violências que tanto assolam nós mulheres neste século. E eu me tornei provavelmente uma pessoa muito mais rígida, chata e exigente por colocar na minha vida, ao meu redor, aqui no meu mundo, tudo que eu posso para fazer que essas mudanças se tornem possíveis aqui perto de mim. E ao meu esposo, eu não ia brigar contigo não, mas agradeço as suas palavras e quero dizer que a tua paciência também tem sido um dos pilares do nosso relacionamento, e muito obrigada por tudo. E dizer que eu, Adriana, estou muito, muito, muito feliz e agradecida por esse momento. Provavelmente, os livros devem chegar aqui em Tupiranga, e eu peço que entre em contato aqui comigo pelo Instagram. Quem quiser acompanhar minhas publicações de poesia, eu publico também por lá, minhas leituras e meus poemas de vez em quando. E podem mandar mensagem, que eu vou fazer de tudo para que o livro possa chegar nas mãos de vocês, tá bom?
Muito obrigada, desculpem os imprevistos, desculpem o horário, é maravilhoso tê-los aqui até esse final, até esse momento, e espero poder caminhar e contar com vocês por aí mais outros momentos como esse, tá bom? Muito obrigada. Eu queria terminar só contando uma coisa que o Fred Elson me fez lembrar. Para a gente ir estudar na Vila do Carmo, a gente acordava 4 horas da madrugada para tomar banho na chuva, eu pelo menos, né, Fred Elson? Para esperar o barqueiro chegar e pegar a gente lá naquela ponte para levar para a Vila do Carmo para a gente estudar. E não tinha coberto o barco e a gente voltava embaixo de sol quente, 1h da tarde. E a gente levava 20 centavos, que era para comprar 10 centavos de chopp e 10 de cascalho para a gente lanchar. Então, a história de vocês é muito bonita, olha. Isso. Eu tenho orgulho de dizer que hoje eu consegui fazer com que a minha história, a minha trajetória pudesse fazer sentido e ganhar mais vida, mais inspiração e mais motivos para continuar. Obrigada a todos. Fique com o meu abraço, meu agradecimento. Quem quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Vai ser um prazer imenso poder conversar com todos vocês um pouquinho melhor, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Gente, meus agradecimentos a todos. Tchau, gente. Também. Em especial aqui para as pessoas que continuaram conosco até esse horário avançado. Meu amigo professor Luiz Ribeiro, lá do Bituba, professor Arodinei, o meu amigo Edevaldo Freitas, um amigo de jornada de luta, também sabe da realidade estudantil, lá da nossa região, da margem direita, é um companheiro de luta. A Elielma, que é irmã do Edevaldo, é craque no futebol, mas é professora também, é mãe, é universal. A Elisama, doutora Elisama, prima da minha esposa, que está acompanhando, isso me deixa muito satisfeito, porque mostra que valoriza a nossa amizade, a nossa construção no dia a dia. A irmã dela, Esther Azevedo, Dourado também, mãe de uma sobrinha linda que a gente tem, chamada Maísa, popular Maizoca. Muito obrigado, Esther, Elisama, obrigadão mesmo. Meu amigo Fred, importantíssimo nas nossas lutas diárias, gratidão, Fred. Era o nosso motorista lá do barco que nos levava para a escola quando tinha, já depois que teve o transporte, né? Porque nos primeiros 5 anos não tinha o transporte. Minha prima Jace Caldas, lá de Tucuruí. Meu amigo poeta da ilha, José Andrade. Meu companheiro Júnior Xavier, das lutas políticas pela educação, pela saúde, lá em Cametá, movimento da juventude de cametaense, meu amigo Júnior Xavier. Receba meu abraço. Minha amiga Leide é conterrânea nossa também, estudou ali na nossa região, continua estudando, é estudante de educação do campo. Leide, continue na batalha, continue na luta, que você vai conseguir. Meu amigo Luciano Medeiros, minha amiga Lucijane, minha tia Elza, minha irmã Cléo, um abraço, minha irmã, Deus abençoe você e toda a família. Meu primo Mauro Gaia, minha irmã Nilde Ribeiro, muito obrigado pela sua presença, Nilde. A Luane deve estar por aí também. Meu abraço em vocês. Meu primo Mauro, meu abraço também. Meu professor Raimundo Fiel. É só abraçando ele, é só ficando um tempo com ele para externar o meu sentimento de gratidão por ele. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Minha amiga professora Regina Lúcia. Meu amigo Roberto Santos, que é professor também. Meu amigo Roberto, muito obrigado. Meu vizinho aqui também, muito obrigado pela sua presença aí. Foi chique o evento, cara, muito chique. Fiquei muito emocionado com todas as histórias, cara. Opa, obrigado. Meu amigo Robson, meu irmão parceiro, também sabe das lutas do chão da escola da nossa margem. Minha colega de pedagogia, Rosângela Aragão, que felicidade ter você. Minha amiga professora Ribeirinha Rosicléia Nogueira, muito obrigado pela presença. Tainara, muito obrigado também, amiga da minha esposa, amiga minha, de um grupo chamado Furos, muito obrigado, Tainara.
Vândria Fiel, filha do professor Mondol, Vanilson Fiel, também filha, muito obrigado, meu abraço, e a minha amiga professora Vanessa Santos, brigadão Vanessa, e todos os outros que estiveram aqui, mas pelo avançar das horas tiveram que sair. Gente, meu abraço fraterno em vocês, que os sonhos de vocês possam realizar-se também, e que todos nós possamos nos encontrar nessa jornada da vida para construir uma sociedade cada vez melhor. Tá bom? Meu abraço. Uma boa noite para vocês. Vai ter um sorteio agora, sorteio de mais livros, tá ok? Aguardem aí, por favor, sorteio. Vai lá, Val. Bem, tá aqui os nomes de todos. Vou iniciar o sorteio. Comecei. Edevaldo. Olha só, meu amigo Edevaldo. Edevaldo ganhou o primeiro livro. O segundo livro vai para Arodinei Gaia. Arodinei Gaia. São esses dois que venceram. Parabéns aos ganhadores. Tem mais um, Valdo. Mais um. Obrigado, mestre Humberto. Parabéns, meu amigo. Deu sorte assistir o jogo do Paysandu e prestigiar essa maravilha aí. Muito obrigado aí, parabéns aí para o senhor Pondriano. O senhor sabe do carinho e do respeito e da admiração que eu tenho por todos vocês, pelas nossas histórias, né? Grande abraço e fraterno saudações cabucas. Obrigado, muito obrigado. Abraço. Abraço. Então é isso, Elisângela. Primeiro livro foi para Letícia Caldas, segundo, Larissa Michele, terceiro, Edevaldo, quarto, Arodinei e o quinto, Francisca Cerqueira. Aí, perfeito, maravilha. Gente, nós estamos muito felizes, né? Nossa, até agora vocês ainda estão aqui com a gente. Tentamos segurar o tempo, mas são muitas emoções, né? Então, a felicidade é muito grande. Estamos muito, muito gratos a Deus e a todos vocês que estão aqui com a gente, aqueles que já, enfim, tiveram que sair, se ausentar. Nós sabemos da vida diária de cada um, né? Enfim, são muitos afazeres mesmo. Mas a gente está muito feliz, muito satisfeito por tudo que Deus faz nas nossas vidas, né? E esse momento não seria diferente, né? Então, só mesmo gratidão, satisfação, felicidade e alegria em estar aqui partilhando.